Olá, o JR Entrevista está no ar direto de Lisboa, em Portugal, e hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR, é um prazer te receber aqui. Prazer estar aqui, Tainá, conversar com você, com todos os telespectadores, sobre os temas de interesse do nosso país e um pouco também do que tem sido esse Fórum de Lisboa aqui, que é tão importante para o Brasil, na discussão não só da relação bilateral entre o Brasil e Portugal, mas também dos temas pertinentes ao nosso país. Presidente, foi instalada uma verdadeira crise em torno da questão do IOF, com a derrubada do decreto pelo Congresso Nacional e a consequente judicialização por parte do governo. Esse assunto tem permeado os bastidores aqui do Fórum de Lisboa. O senhor tem tido, inclusive, a oportunidade de conversar com representantes dos outros poderes. Diante desse cenário, qual deve ser o desfecho? Há possibilidade de que saia um acordo, meio termo em torno dessa crise? Olha, é bom primeiro deixar de forma muito precisa o que a Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado Federal, decidiu acerca desse tema do IOF. As casas, elas se reuniram e na Câmara a votação se deu com mais de 380 votos contra um novo aumento de impostos no nosso país. E aumento de impostos que viria a afetar todas as classes sociais. Essa narrativa de tentar dizer que o IOF é um imposto que só pegam as classes mais abastadas, os ricos, ela não é verdadeira. É um imposto que tem um efeito difuso em toda a cadeia do nosso país, ajudando inclusive a aumentar a inflação e o custo para micro e pequenos empreendedores, para pessoas que viriam a sofrer com essa medida do governo. É importante dizer que essa nossa discordância com relação a esse tema, ela se dá numa relação muito madura com o governo. Por quê? Porque o Congresso ajudou o governo em diversas outras medidas até aqui, ao longo do mandato do presidente Lula, porque o Congresso entende que a parceria entre o Executivo e o Legislativo ela tem que existir sempre para o bem do país. E é natural da democracia também, quando um ponto que não existe convergência acontece, nós venhamos ali a discordar também de maneira muito tranquila na independência que rege os poderes. Foi isso que aconteceu por não concordarmos com essa medida. Ao dizer isso, nós não estamos dizendo que não estamos prontos para sentar à mesa e buscar outras soluções para a questão fiscal do país. Mas o que há é um entendimento de uma ampla maioria da Câmara, me parece que também de uma ampla maioria do Senado, em não concordar com mais aumento de impostos para resolver a situação fiscal. E o Congresso quer não só sentar para discutir, mas sentar também para propor medidas, propor iniciativas que venham a ajudar o governo a resolver o problema das contas públicas, a encontrar a saída para esse problema fiscal e, a partir daí, termos a tranquilidade retomada e a estabilidade que o país precisa para que tenha o seu crescimento econômico e as instituições, o setor produtivo funcionando com um ambiente de equilíbrio e de satisfação, digamos, para com o nosso país. Então, nós temos total disposição de dialogar, queremos conversar com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, retomar o diálogo e, a partir daí, encontrarmos as saídas necessárias, não só para esse problema, mas para todos os outros que, porventura, nós teremos que enfrentar de agora por diante. Presidente, houve traição? Porque o governo alega que tinha um acordo prévio, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou inclusive surpreso porque vocês teriam se reunido e teriam um acordo para que aquela votação não acontecesse naquele dia. O que aconteceu? Primeiro ponto, é importante que as pessoas que nos assistem nesse momento saibam, é que quando o governo decidiu no primeiro decreto, tomar a iniciativa de aumentar o imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, não foi combinado com ninguém. Me parece até que nem com o presidente do Banco Central e nem com o próprio governo. Foi uma decisão exclusiva ali da equipe econômica do Ministério da Fazenda. Depois da reação negativa, não só do setor produtivo, mas também do Congresso, nós chamamos os ministros para conversar e demos um prazo de 10 dias para que uma solução fosse apresentada. Fazendo isso da maneira mais tranquila possível, porque o Congresso poderia naquele momento ter se reunido, já tinha um projeto de decreto legislativo protocolado pela oposição, nós poderíamos ter ido lá e ter derrubado o decreto do dia para a noite, o que na nossa avaliação não seria o mais correto, porque geraria ainda mais instabilidade. Depois que nós demos esse prazo, fizemos aquela reunião, naquele domingo à noite, lá na residência da Câmara,
onde estavam presentes o presidente do Senado, o presidente da Câmara, as principais lideranças das duas casas e alguns ministros do governo, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E lá nos foi apresentada uma solução que seria um novo decreto mais brando, menos pesado no que diz respeito às taxações que vieram no primeiro decreto e uma medida provisória trazendo uma série de mudanças acerca de taxações em fundos, em títulos isentos e também corrigindo taxação de fintechs, aumentando a taxação das bets, trazendo o JCP, que pega ali o sistema financeiro, os bancos, e também uma série de outras mudanças administrativas para que ao final pudesse ali termos a condição de melhorar a arrecadação com essa medida provisória que inclusive está tramitando já no Congresso Nacional e que deverá ser apreciada nos próximos dias. A rejeição ao decreto do IOF continuou, mesmo após essa reunião. E muito se tem dito, não, foi uma reunião histórica, e foi mesmo, porque foi a primeira vez que a Câmara e o Senado se reuniram conjuntamente para discutir a situação econômica do país. E foi isso que foi, naquela noite, para nós, o ponto alto. Esse entendimento, ele se dá em uma reunião, sob o ponto de vista das medidas, porém, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado são frutos daquilo que é o sentimento de cada casa. E como essa rejeição à medida, ela continuou. Por quê? Porque a reação ao aumento de impostos é uma reação hoje muito latente no Congresso e na sociedade, que nós decidimos pautar a urgência do PDL. A urgência foi pautada e teve quase 350 votos. E depois, no mérito, na Câmara dos Deputados, nós tivemos 383 votos contra a medida que aumentaria os impostos. Então, esse é o sentimento da casa. Não é o sentimento do presidente, não é o sentimento de um líder isolado, não é uma coisa do partido aliado, de um partido de oposição. É que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional não entendeu essa medida como uma medida satisfatória. É isso que foi decidido, isso que foi colocado de maneira muito tranquila e que agora nós estamos prontos para retomar o diálogo e poder entender quais são as outras medidas possíveis que tenham apoio político e que possam ajudar o governo, como nós fizemos até aqui. É importante também registrar, Tainá, que no mesmo dia que nós aprovamos a derrubada do IOF, nós aprovamos 3 outras medidas importantíssimas para o país e, consequentemente, para o governo. A primeira delas, nós autorizamos 15 bilhões de reais para serem investidos do Fundo Social em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a autorização para a venda do excedente de petróleo, que vai colocar nos caixas do governo, no caixa do governo, ainda esse ano, algo em torno de 20 bilhões de reais. Isso vai ajudar na situação fiscal do país. Isso foi aprovado por acordo, sem questionamento, sem voto contra até da oposição. Além disso, aprovamos o crédito consignado do privado, que é para o trabalhador que tem carteira assinada poder acessar empréstimos a juros mais acessíveis, que isso não era possível até então essa medida provisória chegar ao Congresso Nacional. E nós aprovamos já é lei, porque o Senado já aprovou essa semana também, e também aprovamos uma outra medida provisória em forma de projeto de lei da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, mostrando a preocupação social que o Congresso tem, principalmente de falar para as pessoas que mais precisam. Por isso que essa narrativa de dizer que o Congresso está protegendo o rico em detrimento dos pobres, ela não é verdadeira. Até porque nós temos ajudado o governo em todas as medidas sociais que estão sendo tomadas, todos os programas sociais que estão sendo feitos. Tudo isso só está sendo viabilizado porque o Congresso, desde o primeiro momento, teve ali o seu papel fundamental em apoiar essas medidas e nós vamos continuar a fazê-lo. Por quê? Porque isso é bom para o país. Como vamos sim aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, o Congresso não tem lado, o Congresso está ao lado do Brasil. E estimular uma polarização social num cenário de instabilidade que hoje nós já temos que enfrentar, na minha avaliação, não me parece ser o mais correto. Não é isso que o Brasil precisa para o momento. O que nós precisamos é diálogo,
o que nós precisamos é verdade, o que nós precisamos é ter a sabedoria necessária para encontrarmos as saídas que o nosso país precisa, sem jogar a população contra um poder, sem termos ali a condição de estressar um ambiente que já não é tão satisfatório. Então, temos uma relação boa com o governo, temos respeito ao presidente da República, temos respeito à equipe econômica, mas o que o governo precisa entender é que o legislativo também tem, numa relação de parceria, numa relação de lealdade, o direito de discordar de alguma medida que o executivo proponha. Isso é da nossa democracia, é natural e o Congresso não concorda com aumento de impostos. Agora, presidente, qual que é o futuro dessa medida provisória com alternativas, né, para ampliar a arrecadação que o senhor mesmo citou, diante desse clima instável no Congresso? Eu vejo que o futuro dessa medida provisória é um futuro, na minha avaliação, muito positivo. Eu penso que o Congresso tem a consciência... Tem risco de ela não ser apreciada? Não, eu penso que ela será apreciada e muito daquilo que o governo enviou será aprovado. Esse é o sentimento que eu tenho tido dos partidos. Por quê? Porque nós sabemos que algumas situações elas estão precisando de algum ajuste, de algum equilíbrio, não é? Para que tenhamos ali a condição, de certa forma, de fazer a justiça tributária que o país precisa. Agora, isso vai ser discutido no âmbito da comissão mista que será presidida por um senador ou senadora e relatado pelo deputado Carlos Aratini, que nós já escolhemos o relator, que inclusive é um relator do PT, do Partido dos Trabalhadores, um deputado experiente, que vai, sem dúvida alguma, fazer um amplo diálogo, mas vejo que no Congresso tem grande chance dessa medida provisória caminhar bem e, aliada a ela, outras medidas que podem ser tomadas para que a gente possa repor aquilo que seria arrecadado com o IOF, mas sem trazer para o setor produtivo, para aquelas pessoas e empresas que já pagam altos impostos no país, um aumento de carga, que nós possamos, na responsabilidade fiscal, encontrar uma saída que não onere mais quem produz, que não onere mais quem empreende e que não onere mais a nossa população. Porque é muito ingênuo achar que você vai aumentar um imposto e esse imposto não será repassado às pessoas. É claro que será, Tainá. Isso é da nossa economia. Então foi isso que o Congresso barrou e está dizendo que está pronto para sentar na mesa com política, sem ser atropelado, porque atropelar o Congresso não é a melhor iniciativa. O Congresso não vai admitir ser atropelado nem nessa situação e nem em nenhuma outra. Por quê? Porque nós temos tido uma relação de muita lealdade, de muita correção e nós queremos continuar dessa forma, tendo sempre o nosso direito de discordar quando acharmos que uma medida não é boa para o país, como foi o que aconteceu agora com o IOF. Agora, presidente, logo após a derrubada do decreto, o Planalto sinalizou que teria impacto também nas emendas parlamentares, que foi um dos principais que a gente ouve nos bastidores, que também foi um dos principais motivos para essa crise que a gente está acompanhando agora. E aí eu fui atrás de alguns dados e o que foi identificado é que em relação às emendas individuais, que são impositivas, ou seja, de execução obrigatória, apenas cerca de 18% foram empenhadas até agora do montante que estava previsto para 2025. Das emendas de comissão, que são cerca de 11 bilhões e meio de reais, nada foi empenhado até agora. Diante desse cenário, isso acaba dificultando uma saída pacífica para esse impasse? E o senhor pretende estabelecer, junto ao Congresso Nacional, um calendário para a execução dessas emendas? Olha, primeiro, trazer a execução orçamentária vinculada a uma medida que aumenta impostos, me parece que não são dois assuntos compatíveis. Primeiro, Tainá, se a nossa preocupação fosse com as nossas emendas, como tem tentado transparecer para a sociedade, nós não tínhamos derrubado a medida do IOF, porque essa derrubada ela pode acarretar mais bloqueio e mais contingenciamento, inclusive das nossas emendas. Então, o Congresso foi contra o aumento de impostos, mesmo que venha a ser prejudicado do ponto de vista do orçamento de cada parlamentar. Então, esse é um sentimento de país. É justamente o contrário do que estão dizendo. Se estivéssemos preocupados só com emendas, nós teríamos admitido a medida do governo, porque sem ela, repito, corre-se o risco de termos aí mais bloqueio e mais contingenciamento, não só do orçamento da União, como também do orçamento do Poder Legislativo. Com relação à execução orçamentária, nós temos um atraso nessa execução. Por que nós temos um atraso? Porque o orçamento ele só foi aprovado esse ano,
que deveria ter sido aprovada até o final do ano passado, por causa das mudanças exigidas pelo Supremo Tribunal Federal, que nós vamos cumprir, de trazer mais transparência, de trazer todo o acompanhamento para que a sociedade possa acompanhar para onde cada parlamentar está ali indicando o seu orçamento. E eu sou um grande defensor das emendas parlamentares. Eu sou testemunha do quanto essas emendas elas são importantes para levar para a ponta o desenvolvimento, para levar para um distrito que está muitas vezes distante da cidade, por exemplo, a pavimentação de uma rua, a construção de uma praça, de um posto de saúde, de uma quadra poliesportiva, de uma creche, de uma escola, de um asfalto que precisa chegar a uma comunidade, de poder você custear as atividades, por exemplo, de um hospital, de serviços médicos que antes os municípios não tinham e hoje passam a ter, porque os parlamentares, os deputados e deputadas, senadores e senadoras estão espalhando esses recursos Brasil afora. E qualquer estudo que você faça, você vai ver que mais de 90% dos municípios brasileiros, que são mais de 5 mil municípios, eles recebem recursos de emendas parlamentares. Então, eu sou um defensor desse orçamento, por quê? Porque ele enxerga aquilo que os gabinetes ministeriais de Brasília não conseguem enxergar. Por quê? Porque quem está na ponta é o deputado. Quem tem o contato com o prefeito, com a associação, com a comunidade, com o bairro, é o parlamentar, é ele que é cobrado e é através dessas emendas, que é uma atividade típica, nos garantida pela Constituição, que é participar da indicação ao orçamento, é ali onde ele pode, de certa forma, ajudar a melhorar, transformar a vida das pessoas para melhor. Então é por isso que eu sou um defensor desse orçamento e sei que essa atuação ela tem ajudado muito o nosso país e principalmente os municípios mais carentes que dependem desse orçamento para poder ter serviços públicos com mais qualidade. Agora, presidente, muitos parlamentares, especialmente de centro e de direita, têm reclamado da possibilidade de o STF acabar com a impositividade das emendas parlamentares, o que faria com que a execução dessas emendas dependesse do humor do governo. Se isso acontecer, qual deve ser a reação do Congresso Nacional? O Congresso conquistou essa impositividade, Tainá, porque eu cheguei e me tornei deputado há alguns mandatos atrás, onde o orçamento não era impositivo. E eu era um parlamentar da base aliada do então governo quando assumi o meu primeiro mandato. E eu lembro o quão era difícil para o parlamentar, e principalmente aquele parlamentar de oposição, conseguir levar algum benefício para a sua base, numa relação que não era justificada. E essa argumentação de que a governabilidade é afetada, ela não é verdadeira. Por quê? Porque desde a impositividade das emendas, as emendas individuais e as emendas de bancada, nós não tivemos nenhum governo eleito legitimamente pela população que não conseguiu ter com o Congresso uma relação boa. Haja visto o atual governo, o atual exemplo. Quais foram as medidas enviadas pelo governo ao Congresso que não foram aprovadas até então? Praticamente todas. Tudo que o governo mandou, da equipe econômica, dos ministérios que têm setores importantes como saúde, educação, social, esporte, turismo, praticamente tudo o Congresso ajudou a aprovar. É claro, modifica uma coisa ou outra, mas na essência o governo contou com o nosso apoio e com emendas impositivas. Então dizer ao final que a governabilidade ela é afetada pela impositividade, isso não é verdadeiro. O que algumas pessoas que defendem o fim da impositividade querem é que os deputados e senadores voltem a ter o pires na mão nos ministérios, numa relação muito mais, digamos, difícil para a relação política, que é uma relação de dependência, para que a partir daí o governo tenha que impor a sua vontade em detrimento da fragilidade do parlamentar. E o Poder Legislativo não vai aceitar isso. Por quê? Porque foi uma conquista, nós mudamos a Constituição. Nós podemos sim discutir transparência, como nós estamos aqui dispostos a discutir, um bom acompanhamento, a boa aplicabilidade desses recursos. Tudo isso o Congresso tem o dever e a obrigação de discutir, porque a sociedade precisa acompanhar a aplicabilidade desses recursos. Porém, a nossa atribuição, uma atividade típica, repito, que nos é dada pela Constituição Federal de indicar recursos ao orçamento de forma impositiva, isso é uma questão que está pacificada, que o Congresso já convive bem com essa realidade e que tem rendido frutos positivos para o país e que nós defendemos amplamente a impositividade das emendas individuais e também as emendas de bancada. Presidente, antes de nós chamarmos um rápido intervalo,
e para a gente entrar também em outros assuntos, o senhor publicou nas redes sociais que quem alimenta o nós contra eles governa contra todos. Esse discurso do governo, do rico contra o pobre, agrava ainda mais a relação com o Congresso? Olha, eu vejo que hoje nós já temos uma polarização política no país que tem sido muito danosa, inclusive impedido o diálogo para se tratar de assuntos extremamente importantes. Acho que muitas das vezes essa radicalização ela nos tira um pouco do foco e isso não tem feito bem ao país. Estimular uma outra polarização, me parece que agora a polarização social não é o que o país precisa para o momento. Eu vejo que é uma medida muito equivocada. Eu até entendo que pode ali por trás ter um interesse político, até de antecipar o debate de 2026. Mas que essa é uma narrativa que, primeiro, ela não se sustenta. Segundo, que ela é ruim para o país, porque você acaba estimulando uma luta de classes, quando, na verdade, devem ser todos unidos em favor do país. Por quê? Porque nós temos um Brasil que é muito mais importante do que qualquer partido, do que qualquer projeto político. E é justamente por causa desse país que nós temos colaborado com o Poder Executivo. Por isso que nós temos tentado fazer com que o próprio governo possa acertar ainda mais. Porque quando o governo acerta, isso é bom para o país. E é por isso que eu estou dizendo aqui que nós estamos prontos para sentar à mesa, para dialogar, para encontrar as saídas necessárias para os problemas, porque nós não queremos o caos administrativo, nós não queremos interferir no processo eleitoral do ano que vem, porque enquanto muitos falam só sobre a eleição do ano que vem, eu estou muito mais preocupado com o que nós vamos fazer amanhã, nós vamos fazer mês que vem, porque nós temos a vida real dos brasileiros, das pessoas que querem ter oportunidade de trabalho, das pessoas que querem morar num país mais seguro, das pessoas que querem ter um melhor acesso à saúde, das pessoas que querem ter vaga para os seus filhos nas creches. Então, eu estou muito mais preocupado com essa realidade do que com a eleição do ano que vem. Então, antecipar esse debate, jogar a população contra o Congresso, um Congresso que tem sido correto, que tem ajudado ao governo, me parece não ser o mais plausível, o mais adequado para o momento. Então, eu espero que essas narrativas elas possam ser revistas, porque o Congresso continuará a cumprir o seu papel, Tainá. Continuará a cumprir o seu papel de protagonismo, de apoiar aquilo que é bom para o Brasil, de ter uma agenda que seja de entregas à população e, claro, ajudando o Poder Executivo na execução de programas importantes, como temos feito até aqui. Presidente, está excelente esse bate-papo, mas eu vou chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já já a gente retoma a nossa conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Presidente, eu já quero voltar falando de imposto de renda. Tem um projeto na Câmara dos Deputados que justamente ele trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O relator é o deputado Arthur Lira e há uma expectativa que ele apresente o seu relatório. Inclusive, nós estávamos na expectativa de que esse relatório fosse apresentado até sexta-feira da semana passada, ele ainda não foi apresentado, diante desse cenário de crise em torno do IOF. Ainda falando sobre esse projeto especificamente, há um compromisso por parte do senhor de que ele seja apreciado e aprovado ainda este ano e há tempo de as mudanças valerem para o ano que vem? Sim, nós temos um compromisso porque entendemos que essa é uma medida importante para se fazer justiça tributária no país. É você cobrar um pouco mais de quem ganha mais para que se possa isentar de quem ganha um pouco menos. É importante registrar que nós já aprovamos para esse ano a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. E para que venha a se valer a isenção para quem ganha até R$5.000 no ano que vem, nós temos que até o final do ano aprovar na Câmara e no Senado essa medida que foi enviada pelo governo. E diga-se de passagem, é uma medida muito feliz. O governo enviou essa medida ao Congresso já há algum tempo. Escolhemos um dos deputados mais experientes da casa, que é o ex-presidente Arthur Lira, que está entendendo como compensar, porque nós temos que, de certa forma, entender quem vai pagar para que essa isenção seja dada, já que ela tem que ser neutra do ponto de vista fiscal. Esse é o grande desafio, para que também não seja uma medida tão injusta para alguns setores, mas que, ao final, a concepção da ideia ela é muito boa, porque ela é, sim, uma medida que faz justiça tributária no nosso país e nós temos o compromisso de aprová-la o quanto antes para que ela venha a valer já a partir do início do ano que vem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de falar sobre a CPMI do INSS. Inicialmente, o senhor avaliava indicar um nome mais ao centro para a relatoria dessa comissão parlamentar mista de inquérito,
Cabe ao senhor indicar, então, para quem está em casa entender, quem será o relator. Depois que foi instalada essa crise em torno do IOF, veio à tona que está sendo ventilada a possibilidade de nomes mais à direita, como, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, que é o nome mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, diante desse cenário, quem deve ser o relator e quando o senhor vai anunciar esse nome? Primeiro, é importante destacar que quando uma CPI, que é um instrumento da minoria, é protocolada na Câmara ou no Senado, ou então ela é de conformação mista, como essa do INSS, é natural que a oposição pleiteie os postos de destaque da CPMI. Então, a presidência e a relatoria são sempre muito disputadas. E é natural que os partidos eles venham até o presidente requerer esse espaço. Então, a oposição tem brigado para participar com mais protagonismo no posto dessa investigação sobre o que aconteceu no INSS, que foi muito sério. Foi muito sério o que nós tivemos no nosso Instituto de Previdência, principalmente em se falando dos aposentados. Mas essa é uma decisão que o presidente toma com o colégio de líderes. Nós ainda não temos um nome certo para assumir essa relatoria. Eu continuo na tese de que um nome o mais equilibrado possível vai trazer imparcialidade para a investigação. Eu penso que qualquer um dos polos, e aí falo da esquerda e da direita, se estiverem nessa posição, podem ali em algum momento, pela sua conveniência política e eleitoral, ter um direcionamento que não seria o correto para apurar de fato quem é culpado, quem precisa ser punido pelo que aconteceu no INSS e, de certa forma, comprometer o trabalho que o Congresso pode fazer. Então, eu continuo na tese de escolher o nome mais equilibrado possível, que possa fazer uma apuração imparcial, uma apuração correta, uma apuração séria e que essa CPMI conjunta da Câmara e do Senado possa entregar ao país um resultado positivo acerca daquilo que aconteceu no INSS, levando à punição das pessoas que prejudicaram os nossos aposentados e pensionistas. Presidente, a oposição diz que o senhor se comprometeu a votar o PL da anistia até antes do recesso parlamentar que está previsto para 17 de julho. O senhor vai cumprir esse prazo? E já há um consenso maior em torno do mérito, especialmente ao que reivindica a oposição? Nós temos discutido essa questão da anistia não só com a oposição, como também com os partidos de centro e até com o próprio PT. Por quê? Porque há, de certa forma, inclusive até por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de se discutir do ponto de vista legislativo uma progressão nas penas daquelas pessoas que não tiveram um papel de protagonismo com o grave incidente que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. O Congresso entende que pode fazer essa discussão. É uma discussão que tem que se dar também entre a Câmara e o Senado, porque não adianta essa discussão ser feita só em uma das casas, porque tem que haver ali um consenso acerca daquilo que pode ser feito e discutir que essas pessoas possam ter ali as suas penas reduzidas e isso sendo feito também no amplo diálogo com o Poder Judiciário. Então, estamos conversando, é uma ideia que ela não é fácil de ser amadurecida, porque o que aconteceu foi muito grave, nós temos consequências até hoje ainda do que aconteceu, temos julgamento acontecendo no próprio Supremo Tribunal Federal e o Congresso pode ali, de certa forma, ajudar num amplo projeto que possa trazer uma pacificação para o país. Eu tenho defendido, Tainá, que a nossa gestão à frente da Câmara, ela venha a ser uma gestão equilibrada, ela venha a ser uma gestão cautelosa, ela venha a ser uma gestão serena e ela venha a ter a condição de poder, de certa forma, diminuir um pouco esses problemas políticos que têm atrapalhado muito o nosso país. Essa polarização remanescente da última eleição presidencial, que ela poderia estar se dando muito mais no campo ali das ideias, do embate governo-oposição, ela está transcendendo essa discussão e isso tem sido bom para o país. E um dos pontos é essa questão do 8 de janeiro. Então, se a gente puder, de certa forma, num amplo acordo, inclusive envolvendo até o próprio Poder Executivo, resolver essa situação, seria menos um problema que acaba atrapalhando a pauta do dia a dia do país, não é só do Congresso. Se a gente pudesse resolver isso, na minha avaliação, seria muito positivo. Não tem data, não tem texto, está sendo gestado, está sendo construído para que, num amplo acordo, se for possível, pudermos levar ao plenário da Câmara e, consequentemente, ao plenário do Senado, já que isso tem que haver uma certa sinergia
entre as duas casas para que esse projeto possa avançar. Presidente, já caminhando para o finzinho da nossa conversa, tem sido gestada uma proposta para limitar a quantidade de partidos que podem acionar o Supremo Tribunal Federal. Em que pé está essa proposta? O senhor é a favor? Como funcionaria? O que nós temos visto nos últimos anos acontecer é que muitas das vezes decisões que são tomadas por ampla maioria, às vezes tem 400 votos na Câmara dos Deputados, tem a larga maioria do Senado, 60, 70 votos, uma medida legislativa, e vai um partido que tem um parlamentar, entra no Supremo Tribunal Federal e muitas das vezes uma decisão monocrática de um ministro desfaz a decisão que foi tomada pela Câmara, pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República. Então, o que eu penso que a Casa quer discutir é a razoabilidade disso estar sendo feito de maneira corriqueira, como tem sido feito. Não é só por um partido de um lado ou de outro, tem sido feito por praticamente todos os partidos. Eu penso que a discussão é sobre a legitimidade para que isso possa ser feito e que não traga ainda mais insegurança legislativa e, consequentemente, jurídica para o nosso país. Então, esse deverá ser um tema. Eu vi que o presidente do Senado, o senador Davi, falou sobre isso essa semana. Na Câmara, alguns líderes também começam a conversar sobre esse assunto, mas que essa será uma discussão que nós vamos fazer ao longo dos próximos dias, ouvindo os partidos, ouvindo a todos, para se analisar a necessidade de se fazer essa mudança acerca da legitimidade para se acionar o Poder Judiciário acerca de medidas legislativas que são tomadas pelas casas e sancionadas pelo Poder Executivo. A ideia é avançar com essa pauta já nesse segundo semestre? Não, na verdade não tem ainda uma decisão de se avançar ou não. Nós vamos começar a discutir para que, a partir daí, o posicionamento possa ser tirado daquilo que represente a maioria do parlamento, já que vivemos no sistema democrático onde a maioria se estabelece. Presidente Hugo Motta, muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista e hoje direto de Lisboa, Portugal. Muito obrigado pela oportunidade, Tainá. Parabéns pela cobertura aqui desse grande evento que é tão importante para o nosso país. Obrigada, presidente. A casa é sua e, claro, muito obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.